E para analisar as consequências políticas dessas últimas revelações envolvendo o caso Master, uma possível relação de Vorcaro com 2 ministros do Supremo e também com congressistas, a gente conversa com o cientista político Paulo Ramires, a quem eu agradeço a presença aqui no SBT News. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, agradeço o convite. Boa tarde também a todos os telespectadores. Professor, como é que o senhor analisa esse cenário atual no Supremo Tribunal Federal? Bom, é uma situação que a gente, se fosse comparar a análise do futebol, nós vemos os juízes batendo cabeça, inclusive com a PGR, e até mesmo, né, nas articulações em torno dos processos, né, ou seja, do passo a passo que envolveu a prisão do Vorcaro e divulgação das suas informações, inclusive muitas delas privadas. Vocês mesmos indicaram, né, algumas desconexões temporais, né, de quando o Vorcaro foi preso, da época das conversas, né, do ano passado, quando ainda a investigação não estava tão adiantada, né? Enfim, então há uma série de problemas que precisam, de fato, serem também investigados para além das próprias investigações que envolvem o caso Vorcaro. Claro que a defesa do banqueiro busca exatamente essas contradições para tentar relativizar a gravidade enfim, das ações do Banco Master, que no final das contas também geram muitas polêmicas, porque envolvem não só membros do STF, mas também boa parte, né, de partidos políticos de centro, de direita, e figuras que são potenciais candidatos à renovação dos seus cargos dentro do Congresso brasileiro, ou até mesmo, né, para cargos executivos, passando de candidatos à presidência até mesmo governadores. Ou seja, nós estamos apenas observando o início dessas questões todas, ou seja, estamos na ponta do iceberg. Os problemas podem ainda ser muito mais graves do que se imaginam, o que será uma hecatombe, né? Ainda mais pensando que é um ano de eleição. Então vamos aguardar os próximos passos, né? Se a CPI vai ou não vai ser aberta especificamente para esse tema, como que a Polícia Federal dará continuidade às investigações, e principalmente como o judiciário brasileiro vai se comportar, já que há grandes figurões de partidos políticos envolvidos, assim como também nomes citados que envolvem o próprio STF. Agora, professor, qual o impacto que o senhor prevê, a gente pode analisar com os elementos que temos hoje para a imagem do Supremo Tribunal Federal? Bom, a imagem é a pior possível, né? Nós temos visto, inclusive, outros comentaristas de outros canais com frases impactantes, né? Eu lembro por exemplo, Gabeira, que nas últimas horas anunciou na Globo News que o STF deveria ser fechado, ou até mesmo uma intervenção, ou qualquer coisa do tipo, mas isso abala a democracia brasileira, né? Não podemos nos esquecer que o Fachin lançou uma proposta que ficou apagada e obscurecida diante dessa polêmica, que é a criação de um código de ética para os ministros do STF, exatamente para que se evite no futuro esse tipo de situação. Claro que não é benéfico para a democracia brasileira e nem para o funcionamento do judiciário qualquer tipo de menção de um ministro ligado a um caso de corrupção ou de desvio de verba ou simplesmente fraude econômica dentro de um setor tão delicado como é o bancário, mas não faz sentido qualquer juiz participar, seja de palestras, conversas íntimas. Então, de fato, é preciso que haja um distanciamento mais claro do que é a esfera pública e do que são os interesses privados. Nós estamos vivendo hoje um grave problema, né, de conflitos de interesses, exatamente entre o público e o privado. Isso pode demolir a imagem do STF, não só porque, por enquanto, boa parte da imprensa, ou mesmo da classe política que tem se manifestado sobre esse caso, apenas tem direcionado a crítica ao STF, mas também isso envolve o próprio Congresso brasileiro e até mesmo, né, o Palácio do Planalto, à medida que sabemos que o Vorcaro se encontrou com Lula. Claro que foi uma conversa mais diplomática, né, mas ainda assim, qualquer chefe ou qualquer ocupante, né, de cargos tão importantes, né, da Federação da República, com relações íntimas, né, com um banqueiro que, ao que tudo indica, elaborou um sistema de fraude semelhante a uma pirâmide econômica, enfim, é gravíssimo que agentes da República
do alto escalão estejam envolvidos ou mencionados, né, nas investigações da Polícia Federal. E, volto a dizer, em ano de eleição, voltará a surgir o tema, né, de intervenção, inclusive, do Congresso no STF, o tema, né, do impeachment também dos seus membros. Então, vejam que a democracia brasileira hoje passa por um processo e um movimento muito delicado, que pode colocar não só à prova a sua força e a sua consistência, como também alavancar nomes no ano de eleição que venham a propor tomadas de decisão mais drásticas contra os poderes instituídos. Eu não digo apenas o STF, mas o próprio Congresso, a Presidência da República, né? Ou seja, é um grave problema que nós estamos vivendo hoje. Então, o senhor quer dizer que o senhor vê que esse escândalo do Banco Master pode prejudicar, no caso, não prejudicar, mas essas conexões ligando dois ministros do Supremo Tribunal Federal, podem motivar o impeachment de ministros do Supremo no futuro? Sim, exatamente porque candidatos poderão propor novas leis, seja no Senado ou a partir da Câmara, para rever, né, a lei de impeachment, né, sobre os membros do STF. Mas eu acredito que há um outro problema maior, que é o silêncio de muitos deputados e senadores diante desse caso, mesmo porque o aprofundamento das investigações atingem exatamente o parlamento brasileiro. Então, pode ser que tudo acabe em absolutamente nada, em pizza, literalmente, porque a classe política como um todo, e não só os membros, ou alguns membros do STF, melhor dizendo, estão envolvidos com o Borcaro. Exemplo disso é o Ciro Nogueira, né, que as investigações apontaram que pretendeu alterar a lei, né, em torno do fundo garantidor, ou seja, todo brasileiro que deposita dinheiro no CDB, CDI, teria direito, no máximo, a R$ 250 mil de seguro, ou seja, de retorno do seu investimento em caso de fraude, né? O Ciro Nogueira tentou aumentar esse valor para 1 milhão, a pedido do Vorcar, indicam as investigações. Então, isso significa que a classe política, parlamentar, também está envolvida. E se houve o pedido desse aumento do fundo, ou do seguro desse fundo, significa que também, de alguma forma, de uma maneira prévia, a fraude já estava sendo estabelecida, né, envolvendo, inclusive, lobby, né, do banqueiro junto a vários partidos políticos. A começar, como mostram as investigações, a suspeita de que Ciro Nogueira agiu diretamente nessa situação. Professor, eu vou chamar o nosso analista, o César Feitosa, que tem uma pergunta a fazer também. César, por favor. Professor, a gente está acostumado na vida pública brasileira, pelo menos desde a redemocratização, com alguns escândalos de corrupção envolvendo o Congresso e o Palácio do Planalto. A gente pode citar aqui o caso do impeachment de Fernando Collor, depois anões do orçamento, depois o mensalão, depois a Lava Jato. Mas esse é o primeiro desses grandes escândalos que afetam diretamente o Supremo Tribunal Federal e questiona a atuação e a conduta de seus ministros. Não é só um, são, por enquanto, ao menos 2 que têm sido citados nessas questões, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Queria entender, do seu ponto de vista, se um código de conduta seria talvez suficiente para aplacar algum tipo de essa crise sem precedentes no judiciário, na cúpula do judiciário brasileiro, ou se uma solução para esse caso, para essa crise, passa por alguma medida mais drástica relacionada ao Supremo. Excelente questão, né? Porque da mesma maneira que a democracia brasileira foi cortando as asas de corruptos ou de políticos que se envolveram em escândalos políticos, econômicos, né? Por exemplo, com a lei da ficha limpa, e o fato também dos políticos, os parlamentares terem mais visibilidade nos meios de comunicação, nós fomos vendo que as próprias leis feitas pelo Congresso foram aperfeiçoando, ou pelo menos tornando, entre aspas, por favor, menos pior, né, a renovação de mandatos, inclusive, né, ou a eleição, candidatura, né, de muitos deles. Agora, a questão do código de conduta, ou código de ética, não é suficiente, obviamente, né, já que é uma regulação interna do STF, enquanto tal, pode até mesmo permitir que o STF mude, vire e mexe
ou dependendo da situação, esse código, né? Mas o fundamental é que a gente tenha uma legislação específica, né, sobre os limites das atitudes dos membros do STF. Claro que essa lei existe, né, mas o próprio Alexandre de Moraes, nas semanas anteriores, havia dito que já inúmeras restrições aos juízes do STF, como, por exemplo, em atividades econômicas que os limitam a, no máximo, poder dar aulas ou palestras, mas eu diria que esses pontos são importantes, mas não suficientes, né? Já que é fundamental que tenhamos ministros que ajam de uma forma mais pragmática e, ao mesmo tempo, objetiva diante das leis, diante da legislação e da Constituição, né? Não pode ser que tenhamos, debaixo dos tapetes, ministros participando de festas privadas, gravadas, inclusive, de grandes empresários. Isso aconteceu recentemente com um deles que se aposentou, não vou citar o nome para não gerar nenhum problema. Temos o caso do próprio Alexandre de Moraes, ou Toffoli, né, com contatos diretos, né, com grandes agentes financeiros, que é o caso do Vorcar. Então é preciso que haja uma regulação, porque caso, aliás, uma regulação mais séria, porque caso voltem a ocorrer situações como essa, é fundamental que o Congresso brasileiro tome medidas mais severas, né? Afinal de contas, a ideia de república, a origem da palavra, que significa rex pública, coisa pública, é exatamente para distanciar o que são interesses públicos do que são interesses privados. E o que nós estamos vendo hoje é uma verdadeira promiscuidade, né, de interesses privados de grandes bancos decidindo as tramas, né, econômicas do país, enfim, das práticas políticas, inclusive com financiamento de campanhas de vários políticos de centro e de direita, né? Possivelmente se descubra de outros partidos, eventualmente de centro-esquerda, de esquerda. Então, isso mostra como não é possível, ainda mais no STF, que deveria ter uma posição mais imparcial, ou pelo menos mais distanciada, né, de situações políticas. Por isso que eu disse, o STF precisa tomar atitudes objetivas, né, decisões e resoluções distanciadas, né, inclusive de interesses ideológicos e mais ainda econômicos. Então, é preciso que haja uma nova regulamentação, e isso precisa partir do Congresso. Mas hoje o próprio Congresso encontra a água chegando ao umbigo. Outras emissoras de TV têm dito que muitos políticos sequer estão respondendo aos jornalistas mensagens ali enviadas para eventuais entrevistas. Nós estamos vendo também um apagão do Congresso em relação a este tema, tão sério, né, que envolve o STF, mesmo porque o Vorcaro não atuava unicamente junto a alguns dos seus membros do STF, mas também da classe política como um todo. Agora, professor, a gente observa no Congresso Nacional uma resistência para uma abertura de uma CPMI para investigar o caso do Banco Master. Hoje, apenas a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado que estão usando como elementos para terem acesso a uma parte da investigação que compete à comissão. Na sua avaliação, professor, pode haver um movimento diferente após as eleições, caso haja uma mudança de composição do Congresso Nacional. A cúpula hoje do Congresso pode ser responsabilizada por não abrir uma comissão para investigar o caso hoje, se não abrir? Olha, a responsabilização jurídica eu acho muito difícil, a não ser que o próprio STF, que tem muitos membros, né, envolvidos nesse caso, exija do parlamento brasileiro a abertura, né, de uma investigação, assim como ocorreu, por exemplo, à época da Covid, né, em que o próprio STF se articulou para que o Congresso também atuasse, né, no processo investigativo. Agora, considerando que nós temos boa parte desse Congresso, né, possivelmente envolvido nesse caso, não haverá nenhuma motivação espontânea, né, dos nossos congressistas para que essa CPI seja aberta, a não ser pela força dos meios de comunicação, exercendo a sua liberdade de imprensa. A pressão da opinião pública pode reverter esse quadro, né? Mas imagino que seja muito difícil por dois fatores. O primeiro deles é que estamos em ano de eleição. Obviamente que não interessa aos partidos envolvidos nesse caso qualquer forma, né, de levar adiante a investigação com a abertura da CPI. O segundo fator é que os próprios partidos, né, que têm mais poderio dentro do Congresso, a ponto de coletar mais assinaturas para a abertura da CPI,
tem políticos, como eu disse, envolvidos nessa situação. Então, acredito que, se alguma medida for tomada, unicamente será pela força da opinião pública, né, da imprensa, sobretudo. Agora, e redes sociais também hoje que pesam bastante. E se alguma coisa for feita espontaneamente, certamente apenas depois das eleições, quando de fato os políticos renovarão seus cargos, outros tantos chegarão, e talvez a própria poeira já esteja mais abaixo, né? E a situação não esteja no olho do furacão dos grandes meios de comunicação, né? Então, me parece que hoje a estratégia do Congresso é deixar o problema mais para diante, ou esperar a poeira baixar, com a intenção de não prejudicar as candidaturas de muitos dos políticos. Ok. Professor, vou pedir para o senhor ficar com a gente. Eu vou mudar de assunto agora, vou falar de eleição, mas daqui a pouco a gente volta para comentar alguns números de um levantamento. Olha, o último levantamento do Instituto Datafolha aponta um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em um possível segundo turno. No primeiro cenário pesquisado, Lula aparece com 39% contra 34% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema soma 4%, seguido por Eduardo Leite e Renan Santos, com 3%. Aldo Rebelo tem 2%. Branco, nulo e nenhuma das opções somam 12%. Não sabem 3%. No cenário em que Ronaldo Caiado é o candidato pelo PSD, Lula lidera com 39% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema soma 5%, seguido por Ronaldo Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Aldo Rebelo com 2%. As opções em branco ou nulo ou nenhum dos candidatos somam 12%. 3% não sabem. Em uma disputa com Ratinho Júnior, sendo candidato da chamada terceira via, Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro 32%, Ratinho Júnior 7%, Romeu Zema 4% e Renan Santos 3%. Aldo Rebelo aparece com 2%. 11% dizem votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. Não sabem, somam 3%. Em uma eventual disputa sem Flávio Bolsonaro, com Tarcísio de Freitas sendo o representante apoiado por Jair Bolsonaro, Lula se mantém na frente com 39%, enquanto o governador de São Paulo soma 21%. Já Ratinho Júnior é a opção de 11%. Romeu Zema é citado por 5%. Já Renan Santos aparece com 3% e Aldo Rebelo 2%. Branco, nulo e nenhum somam 15% e não sabem somam 4%. Eu vou chamar agora o professor Paulo Ramires para poder comentar esses números. Professor, o que o senhor destaca desses números, desse levantamento aí do primeiro turno? Bom, primeiro que a eleição desse ano, ao que tudo indica, e a partir dos dados dessa pesquisa, ela deve ser polarizada mais uma vez, né? Entre o PT, no caso, com a candidatura de Lula, e o PL, com a candidatura de Flávio Bolsonaro, que é o franco favorito da direita, né, e da centro-direita, para ser o principal concorrente do atual presidente Lula. As demais candidaturas, né, não têm somado muitos pontos, o que tem mostrado que essa polarização vai ficar mais do que clara aqui nesse processo eleitoral, né? A tendência é que também algumas dessas candidaturas sequer cheguem a serem oficializadas, outras, mesmo que oficializadas, devem perder força ou até mesmo direcionar algum apoio a Flávio Bolsonaro. Mas tem uma outra questão que é muito importante, que o Flávio Bolsonaro, claro, herdou o capital político de seu pai, o Jair Bolsonaro, mas há dois grandes dilemas para a candidatura de Flávio, né? O primeiro deles é que o seu pai está preso e não consegue fazer, digamos assim, a campanha eleitoral, gravar programas, mensagens, a não ser enviar cartas, né, eventualmente, mas isso é uma dificuldade que o PT não teve em 2018, antes do Lula, inclusive, ser preso, porque o Lula gravou uma série de programas e que, mesmo preso, eram divulgados durante a campanha eleitoral, apesar do Haddad ter perdido aquela eleição. O segundo ponto é que o Flávio Bolsonaro, apesar de ter dado esse grande capital político de seu pai, Jair Bolsonaro, ainda não manifestou muitas das suas propostas políticas, não sabemos exatamente quais são. E me parece que ele pode até mesmo afastar parte do eleitorado mais moderado e, ao mesmo tempo, defensor, né, da democracia e de suas instituições, quando eventualmente for questionado sobre a anistia do pai. Ou seja, se caso eleito,
irá ou não anistiar o anterior presidente, seu pai, Jair Bolsonaro, que hoje está preso. Isso pode gerar alguma saia justa, pode ser que à medida que Flávio Bolsonaro apresente suas ideias, essa gordura que ele tem talvez não dure muito tempo, a não ser que faça o jogo, obviamente, né, do público moderado, e parte dele considerável não é a favor da liberdade a Bolsonaro, né? Tem questões que envolvem o tarifaço também, seus posicionamentos, num primeiro momento, favoráveis, né, às restrições econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil. Enfim, ele é um segundo colocado hoje, que tem uma posição surpreendente, por herdar o capital político do pai, mas até agora não vimos Flávio Bolsonaro se manifestar, enfim, com temas polêmicos, né? Isso pode gerar algum gargalo na sua candidatura e até mesmo manutenção dessa quantidade de intenções de votos. Agora, professor, a gente percebe nas manifestações do Flávio Bolsonaro um tom moderado, pedindo até a união de vários segmentos para conseguir chegar à presidência da República. O senhor acredita que essa é a estratégia da direita, a estratégia correta para tentar conseguir votos daqueles que não querem a polarização? Exatamente, né? Entre todos os filhos de Bolsonaro, o Flávio, digamos assim, seria o centrão, né, dos bolsonaristas, né? Ele, inclusive, se destacou, enquanto senador, por tecer diálogos, mesmo com partidos de oposição, como o PT, né? Ou seja, ele teve uma posição mais discreta, mais conciliatória, se comparado aos demais membros da família Bolsonaro, menos agressivo do que qualquer outro, mais dialogador, e, consequentemente, isso traz uma vantagem em termos de atração, né, de votos do público moderado, digamos assim, desse eleitorado. Até mesmo, né, quando lança sua candidatura no ano passado, o Flávio Bolsonaro afirmou que havia tomado as 2 doses de vacina, coisa que seu pai foi contra, e ele mesmo dizia que as pessoas são diferentes, mesmo na relação de pai para filho. Então, essa é uma estratégia, né, do seu marketing político, exatamente para atenuar a imagem do bolsonarismo, né, um bolsonarismo mais soft, dialogador e capaz de não ser tão radicalizado. Essa parece que vai ser a grande estratégia para tentar alavancar o nome de Flávio Bolsonaro como presidente da República. Professor César Feitosa tem uma pergunta também a fazer. César? Professor, teve uma mudança de cenário importante ali nas pesquisas Datafolha realizadas anteriormente, exatamente a anterior e essa agora, com Lula tendo menos votos, tendo perdido votos, intenções de votos, e Flávio Bolsonaro ganhando até chegar nesse empate técnico. O que aconteceu nesses últimos meses, nessas últimas semanas, que pode explicar essa mudança no cenário? Talvez alguma coisa relacionada ao carnaval, à participação ou não do desfile de Lula na Escola de Samba Acadêmico de Niterói? Quais são os elementos que podem explicar essa mudança de cenário? Que o desfile de samba pesou em algum grau, né, nessa questão de uma certa diminuição da quantidade de intenções de votos para o Lula, né? Mas também a gente tem que considerar que os temas mais polêmicos do ano passado foram relativamente resolvidos. E um certo sucesso de Lula na situação, por exemplo, do tarifaço, até mesmo envolvendo as polêmicas com Trump, ao serem resolvidas, né, fez com que o próprio atual presidente perdesse, né, a visibilidade, né, e uma imagem de um certo sucesso em contornar essa crise. Então, o sucesso, ao mesmo tempo, trouxe um lado negativo ao presidente, né, que foi o fato de que esse tema hoje é pouquíssimo discutido nos meios de comunicação. Há também outros elementos, né, como, por exemplo, o uso que grupos de direita fazem nas redes sociais criticando permanentemente o presidente, e o Lula vai tentar revigorar a sua imagem e popularidade neste ano com temas muito polêmicos, né, principalmente para os detentores, né, de empresas do grande capital, que vão ser os temas da redução da jornada de trabalho, né, da escala 6:1, assim como também até mesmo a proposta de transporte público gratuito no nível nacional, ou seja, para todos os transportes, cidades, municípios, estados e tudo mais, né? Então, essa polêmica certamente vai levar a uma derrota do presidente dentro do Congresso, já que a maioria é contra
né? E é conservadora, mas, por outro lado, uma derrota no Congresso poderá, ou várias delas, poderá alavancar sua imagem diante da população mais pobre, principalmente, classe média, que seria beneficiada, enfim, com essas políticas, né? O Lula também, ano passado, né, conseguiu fazer com que houvesse, né, a ausência de impostos para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Isso alavancou um pouco da sua imagem, mas depois desses sucessos, entre aspas, não, o governo Lula não conseguiu alavancar nenhuma outra grande proposta ou aprovação de projeto. Consequentemente, o seu nome fica estagnado, ganha menor visibilidade e outros temas começam a ganhar os meios de comunicação, principalmente os telejornais. Então, boa parte do enfraquecimento do Lula se deve a isso, né? Ou seja, é um governo que até agora, nesse ano, também pouco se manifestou, ainda mais nessa questão do Banco Master e outros temas que poderiam gerar mais popularidade ao presidente, né? Parece que o Lula está assistindo de braços cruzados todos esses acontecimentos que envolvem o Banco Master, e parece que também está aguardando ter a imagem beneficiada a partir do desgaste da imagem dos opositores, dos partidos, né? E até mesmo daqueles políticos que estão ou que são mencionados pelas investigações da Polícia Federal, no caso do Banco Master. Professor, vamos ver agora outros cenários de segundo turno. Daqui a pouco a gente volta, vou apresentar os números aqui. Olha, em uma disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente lidera com 46%, tecnicamente empatado com o senador pelo PL do Rio de Janeiro, que soma 43%. A gente vê, portanto, brancos, nulos e nenhum somam 10%. 1% não sabe. Em uma eventual disputa entre Lula e Ratinho Júnior, o atual presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 41% do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Eles estão empatados na margem de erro. 13% preferem branco, nulo ou nenhum e 2% não sabem. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 137 cidades entre terça e quinta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Vou voltar com o professor aqui com a gente. Professor, como é que o senhor avalia agora esse cenário de segundo turno, hein? Bom, o que os números estão indicando é que o Lula possui um teto ali entre 45% e 46%. Mas, ao mesmo tempo, é o candidato que todos conhecem, né? Não, obviamente que não vai ser nem não é a primeira vez que o Lula se candidata, mas será a última, em definitivo, né? Seja por uma questão de barreira constitucional, né? Ele não poderia ir para um terceiro mandato, até uma questão de idade também, né? Que pode ser levada em consideração no caso da sua candidatura. Agora, Flávio Bolsonaro, Ratinho ou qualquer outro que venha aparecer são figuras ainda não totalmente conhecidas pelo eleitorado, né? Então, não sabemos se esse é o piso ou o teto dessas candidaturas, né? A depender do marketing político, né, das estratégias de campanha, pode ser que o Flávio Bolsonaro, ou mesmo o Ratinho, surpreendam, né, ultrapassando o atual presidente Lula. Mas isso vai depender, como eu disse numa das primeiras questões que me foram feitas aqui, que vai depender de como essas propostas serão feitas. Os candidatos, né, de oposição ao presidente Lula são a favor ou não da anistia ao presidente Bolsonaro? Como se posicionaram em relação ao tarifaço, né? São a favor ou não da redução da escala de trabalho, né, da jornada de trabalho? Então, esses problemas, esses temas que são polêmicos, poderão ser determinantes, né, na manutenção dessa gordura, ou ir além, né, dela, em relação aos candidatos opositores de Lula, né? E vale dizer que é um cenário polarizado, né? Ou seja, nós não temos nenhum já ganhou de Lula, né? Já que há, conforme as pesquisas apontam, 10% do eleitorado que poderia perfeitamente votar em branco e nulo e podem mudar de opinião, como aconteceu nas últimas eleições, assim como 1% que está indeciso. Ou seja, esses 11% que estão no ar serão decisivos para a vitória de qualquer um desses candidatos. Agora, professor, quais os principais desafios para a esquerda, no caso, para o presidente Lula nas eleições? E em seguida eu vou perguntar também, eu gostaria de saber os desafios da direita e, no caso, para o Flávio Bolsonaro. Bom, o principal desafio do presidente Lula é manter a sua popularidade, né?
diante, né, do uso excessivo de redes sociais, né, que lançam desde fake news até críticas às suas posturas reais, né, que são feitas no dia a dia político. Então, o desafio do presidente Lula continua sendo desde o início desse atual mandato, né, que é um problema de comunicação. Houve mudanças importantes desde o ano passado, o governo conseguiu alavancar índices, né, mais positivos de popularidade, mas não tanto em função de esforços próprios, mas muito mais em função de prejuízos, né, e derrapagens feitas pela oposição, desde a questão do tarifaço, pensemos também na péssima comunicação também em relação à isenção, né, do imposto de renda, a questão do PIX no início do ano passado, né, para quem faz movimentações acima de R$ 5.000, enfim. Então, o governo ainda tem esses problemas de comunicação, né, principalmente nas redes sociais, onde boa parte do eleitorado hoje se informa. Apesar do TSE, como nós vimos nessa semana, proibir os candidatos, os partidos, de utilizar inteligência artificial, ainda mais para atacar a imagem dos seus concorrentes, dos seus opositores, isso não vai impedir que pessoas comuns, eleitores que usam a internet cotidianamente, também possam produzir essas informações falsas, gerando, né, visualizações, viralizações e visões positivas ou negativas para o atual presidente, o governo Lula, né? Agora, o grande desafio da direita será exatamente em torno do que fazer com Jair Bolsonaro, né? Há várias pesquisas mostrando que boa parte da população é a favor, né, da punição que foi dada a ele, apesar de que naquele calor da hora em que Bolsonaro foi preso ano passado, mais ou menos em setembro, algumas poucas pesquisas apontaram a posição não favorável, né, da população brasileira a favor da sua prisão, mas depois esse índice voltou a se inverter. Então, esse vai ser, eu acho que, o grande dilema, tanto de Flávio quanto de Ratinho, já que tem uma amizade, no caso do Flávio, obviamente, uma relação de parentesco com a família Bolsonaro, né? Então, esse vai ser um dos dilemas. Além disso, os posicionamentos em torno do tarifaço, como eu disse na questão anterior, muitos vídeos vão ser resgatados, né, da família Bolsonaro, apoiando o Trump, né, e empurrando o Trump, né, para exercer essa pressão econômica contra o Brasil, que já foi superado, e outros temas, como a redução da escala de trabalho, etc., né, porque a direita, tradicionalmente, tem posicionamentos a favor dos interesses dos donos de empresa, dos capitalistas, e não necessariamente do maior conforto, né, à população com a redução da escala de trabalho. Então, o grande desafio da direita é dialogar com segmentos, né, de trabalhadores, né, as classes sociais mais pobres, mais baixas, apesar de que, ao mesmo tempo, tem uma larga vantagem com o público evangélico, né, coisa que o PT também, novamente, terá essa dificuldade, né? Apesar de que hoje também nós temos os evangélicos mais divididos do que unidos em torno de Jair Bolsonaro, né? Então, são temas que os dois lados vão se defrontar. Então, me parece que esse ano, felizmente, nós teremos uma campanha mais baseada em propostas, né, e no resgate do que foi a vida pretérita dos candidatos, do que necessariamente tantas fake news que basicamente monopolizaram a última eleição, né? A gente se lembra do segundo turno da eleição de 2022, que praticamente não apareceram propostas políticas, unicamente ataques pessoais, fake news, né, de um lado e de outro, né? Bolsonaro era acusado de ser satanista, maçom, pedófilo, canibal, que era um absurdo, assim como Lula também era atacado por, caso eleito, acabar com as religiões, com a família, com a propriedade. O fato é que são estardalhaços utilizados, né, por agentes, né, publicitários, que não têm outro objetivo, né, de que apenas promover a vitória de um candidato sem pensar no conteúdo. Então é preciso que os brasileiros estejam atentos a isso, né? Quais são as propostas dos políticos, né? E não acreditar em mais fake news, porque isso não trouxe nenhum benefício à democracia brasileira. Nós conversamos com o cientista político Paulo Ramires, a quem eu agradeço pela presença no SBT News. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado, excelente final de semana a todos. Para você também, obrigado.